Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que acompanham e seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 8 de janeiro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. A guarda da língua. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua é também fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então, vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos que labutais, que vos esforçais, que vos sacrificais para o nosso proveito, para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Pedimos a vossa bênção, a vossa intercessão, a vossa inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos o Teu Evangelho, a Tua doutrina, os Teus ensinamentos. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nós sabemos que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles continuaram o trabalho de Jesus, iniciado
por Jesus e que escolheu apóstolos para continuarem mesmo o seu trabalho. Tanto que Jesus disse: ide e pregai. Então, Paulo, embora não tenha conhecido Jesus enquanto Jesus estava entre nós num corpo de carne, mas que conheceu Jesus em espírito, quando o nosso mestre apareceu para ele na estrada de Damasco, e assim como todos esses que nós conhecemos, como os 12 apóstolos, alguns deles escritores de cartas, de Atos dos Apóstolos, do Apocalipse, né, como o próprio João, esses continuaram de fato e, conforme está narrado inclusive no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, as cartas de Paulo, por exemplo, tanto são uma continuação do Evangelho de Jesus, assim como as outras também, né, de Tiago, essa de Tiago, cujo trecho nós acabamos de ler, de Pedro, de João, são, como está no livro Paulo e Estevão, mas em referência às cartas de Paulo, provindas da esfera do Cristo. Então, quando nós, muitas vezes, questionamos a autoridade, a correção, né, a legitimidade, a autoridade, muitas vezes, que nós, inadvertidamente, de forma talvez vaidosa ou minimamente ignorante, questionamos, na verdade nós estamos questionando o próprio Cristo, porque Emmanuel afirma no livro Paulo e Estevão que as cartas de Paulo provinham e provêm das esferas do Cristo, cujo médium para Paulo foi o próprio Estevão em espírito, desencarnado. Então Estevão foi médium de Jesus para Paulo escrever essas epístolas maravilhosas que estão à nossa disposição na Bíblia, no Novo Testamento, e que muitas vezes nós desprezamos, relegamos ou mesmo não admitimos. Então Tiago, que era também um grande discípulo de Jesus, fiel, dedicado, escreveu uma epístola para as 12 tribos de Israel, que, no entender dele, estavam se perdendo, e nesse capítulo 3 ele adverte, ele admoesta sobre o perigo da nossa língua, né, da nossa fala, porque muitas vezes, como nós acabamos de ler aqui, a mesma boca que abençoa, que enaltece o Senhor, Jesus e o nosso Senhor Celestial, o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, Deus, é a mesma boca que muitas vezes amaldiçoa, que mente e que fala uma série de impropérios, inverdades, enfim. Então, Tiago se preocupou com isso e advertiu as 12 tribos de Israel, porque era algo que ele via que já estava acontecendo e até hoje acontece nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, e mais do que nunca hoje, nós que estamos hoje aí na era das fake news, das notícias falsas, né? A mentira se propagando, nós não sabendo se é ou não verdade, divulgamos, compartilhamos, passamos adiante. Então, cabe a nós a leitura desse trecho que nós lemos e a reflexão, porque
é para nós também essa advertência de Tiago. E, curiosamente, para alguns, mas nós sabemos que não existe acaso, quando eu fui escolher o tema para nós refletirmos hoje, eu peguei esse livro de Haroldo Dutra Dias, que inclusive é o volume 2, já é o volume 2, tem o volume 1, 7 minutos, com Emmanuel, e esse é o volume 2. Todos os dois volumes maravilhosos, imperdíveis. E Haroldo, nesses dois volumes, 7 minutos com Emmanuel, ele sempre usa um texto de Emmanuel e ele, Haroldo Dutra, faz alguns comentários, algumas remissões em relação a trechos do Evangelho, ou trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, questões de O Livro dos Espíritos, que tem a ver. Então, se Emmanuel já comenta, traduz os versículos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, naquela obra maravilhosa, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Haroldo ainda foi para nos beneficiar e colocou o que ele entendeu pertinente para facilitar o nosso estudo, a nossa compreensão. E eu adoro esse texto, mas eu abri ao acaso esse livro, volume 2 da obra intitulada 7 Minutos com Emmanuel. Abri ao acaso e caiu um texto dessa coleção que nós acabamos de mencionar, que eu adoro, cujo título é Não Entendem. E é nesse capítulo que Emmanuel cita como epígrafe o versículo 7º da epístola 1ª de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz assim: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E aí nós vamos ler esse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, para depois nós lermos o comentário de Emmanuel e os acréscimos que Haroldo Dutra Dias fez, para melhorar e facilitar a nossa compreensão. Então, vejamos o que Paulo diz a Timóteo nessa epístola. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele considerava Paulo como um filho espiritual. Então, tamanho era o cuidado, o zelo, a dedicação de Paulo a Timóteo, que ele escreveu 2 epístolas para Timóteo. Então, essa é a primeira e o capítulo 1º que nós vamos ler aqui. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a partir do versículo 3º do capítulo 1º, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo começa a orientar Timóteo e, ao mesmo tempo, a advertir, embora isso não signifique que Timóteo estivesse incorrendo em algum erro, mas como Timóteo também tinha uma missão espiritual em relação à divulgação do Evangelho, da doutrina do Cristo, da palavra de Deus, Paulo, preocupado com essa missão de Timóteo, o advertiu, o alertou, né, de como ele deveria proceder em relação ao que está como título aqui nesse trecho de As Falsas
como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns, olha aí, Paulo exortando Timóteo a advertir, que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Quer dizer, Timóteo, não se preocupe, não se ocupe, não enverede, bem como os que você for ensinar, advertir, transmitir a palavra do Senhor, de teorias vãs, fábulas, coisas que não levam a nada senão a controvérsias e não o serviço de Deus, que é a fé. E continua Paulo a Timóteo: ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam, que é exatamente a epígrafe que Emmanuel usa no capítulo que nós vamos analisar. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, é um cuidado de Paulo em relação a Timóteo, e ele se dizendo Paulo, o maior de todos os pecadores, porque antes de se converter e de se transformar de Saulo em Paulo, era um grande perseguidor do cristianismo. Tanto que quando ele está na estrada de Damasco,
ele está indo para Damasco para matar, em primeiro lugar, Ananias, do qual ele tinha um ódio, porque era um grande cristão, um grande divulgador da mensagem e dos ensinamentos de Jesus, e tinha convertido a sua noiva, Abigail. Então, Saulo tinha um ódio de Ananias e de todos os cristãos. Então, ele foi para Damasco para matar todos os cristãos que ele encontrasse e que ele conseguisse matar. E Jesus aparece para ele exatamente na estrada. Então, ele, se achando o maior de todos os pecadores, passou a ter um cuidado com a verdade, com a fidelidade que nós todos, que nos dizemos cristãos, devemos ao Cristo, ao Evangelho, à palavra. Ele teve esse cuidado, esse zelo de alertar Timóteo para que ele não se desviasse e não deixasse também que os cristãos convertidos se desviassem da verdade, da palavra de Deus e de Jesus. Então, o versículo 7º, que é a epígrafe do texto de Emmanuel, diz: querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. E aí, antes de nós lermos o texto de Emmanuel, nós temos que fazer um breve comentário em relação a dizer e afirmar, esses dois verbos. Dizer, segundo o dicionário, é expressar em palavras algo, né? É explicitar, se comunicar, falar algo. E afirmar é mais do que isso, porque é dizer algo, mas atribuindo a esse dizer, atribuindo ao que nós estamos falando, quando nós afirmamos alguma coisa, que isso que nós estamos falando é verdade. Então, afirmar é atribuir um caráter de verdade àquilo que nós dizemos, ou que nós dissemos. Então, Paulo, ele não se limitou a dizer, a afirmar que somente os que dizem é que devem ser alertados e advertidos. Mas não, sobretudo, os que afirmam. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos espíritos atrasados ainda, temos que reconhecer. Somos espíritos pecadores, somos espíritos ignorantes. E ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, somos espíritos orgulhosos, vaidosos, nos achamos donos da verdade e passamos a afirmar coisas, frases, dizeres, ensinamentos que não são verdadeiros, mas nós afirmamos como se fossem. E muitas vezes, distanciando-nos e distanciando as nossas palavras do que está no Evangelho. Então a gente afirma que o Evangelho ensina isso assim, assim, que Jesus quis dizer isso assim, assim, quando ele falou isso ou aquilo. Nós afirmamos. E quem somos nós, na nossa pequenez espiritual, na nossa ignorância, para afirmarmos? Então, Emmanuel, que é considerado por nós espíritas o quinto evangelista, espíritas, né, que estudamos ou aprendemos a doutrina espírita, que é considerada, como está no capítulo 6º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita é considerada o consolador prometido, o cristianismo redivivo, meus irmãos.
E nós, espíritas, propagamos, muitas vezes, afirmamos inverdades em nome da doutrina e em nome do Evangelho. Então, quem pode afirmar alguma coisa, senão quem está em condições espirituais, como, por exemplo, um Emmanuel, e que nos alerta, assim como o próprio Paulo, que nós não entendemos. Não entendemos a palavra de Jesus, não entendemos o que dizemos e não entendemos o que afirmamos. Então, olha o cuidado, o carinho de Emmanuel, que muitas vezes pode parecer, assim como Paulo também, muitos de nós, equivocadamente, achamos Paulo muito duro. O próprio Jesus, muitas vezes, como nós dissemos na nossa última pregação, que foi agora na quinta-feira, para o Grupo Espírita Araci, 70 discípulos abandonaram Jesus, desistiram de seguir Jesus, dizendo que duro é este discurso para nós. Quem o pode suportar? Então, quer dizer, eles estavam dizendo que Jesus era muito duro. Muito duro. E Jesus mesmo afirmou: aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Quer dizer, Jesus não era duro coisa nenhuma. Pelo contrário, Jesus era brando, era pacífico, mas não coadunava com a mentira, com a hipocrisia. Então, Emmanuel, com todo o carinho que ele tem para conosco, todo o zelo, toda a preocupação, como um benfeitor espiritual verdadeiro, ele, que muitas vezes também nós dizemos, de forma equivocada, na nossa ignorância, que foi muito duro com Chico Xavier. Não, foi zeloso. Diz para nós: em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas. Na esfera da ciência, olha o que nós temos visto aí, meus irmãos, hoje, em plena pandemia, é a ciência brigando com a ciência, é médico brigando com médico, um afirma uma coisa, o outro afirma outra, um cientista diz uma coisa, outro cientista diz outra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Meus irmãos, esse texto, esse artigo, essa mensagem de Emmanuel, foi escrita nos idos da década de 40. Nós estamos em 2022 e não existia Google naquela época, não existia essa facilidade de acesso à informação que nós temos hoje. E hoje, embora com todos esses recursos, mais do que nunca, nós somos doutores de informações descabidas. Quem mais quer dizer que isso é isso assim, assim, que fulano de tal está errado, quem está certo é Beltrano. Então, quer dizer, apenas para ilustrar aqui o nosso comentário, duas profissões que sofrem atualmente, mas sempre sofreram com isso, né? Doutores de informações descabidas. Uma é o médico, que recebe seus pacientes em seu consultório muitas vezes
E o paciente é que chega dizendo o que o médico tem que fazer. Qual remédio que o médico tem que prescrever? Doutor, eu quero que o senhor me prescreva tal remédio. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. O paciente já leva o diagnóstico para o médico. Então, quer dizer, para que médico? Né? E outra profissão que sofre muito também com esses doutores das informações descabidas é o advogado. O cliente chega dizendo o que o advogado tem que fazer, como tem que fazer, qual ação tem que entrar, se tem ou não que recorrer, se cabe ou não a indenização, enfim. O advogado, na verdade, é um marionete, né? O cliente quer que o advogado seja um marionete na mão, né? de si mesmo, do cliente. Então, quer dizer, e muitas vezes, se o advogado ou se o médico discordam, né, do que o paciente, do que o cliente está dizendo, esses ainda têm a audácia de falar, mas eu vi no Google, eu procurei no Google, é tal remédio sim, que o senhor tem que me prescrever. Eu estou com tal doença, eu vi no Google. Então, né, olha a advertência de Emmanuel lá nos idos de 1940. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germens do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. Temos visto isso agora, nesse período de convulsão política, mais do que nunca. Lares sendo desfeitos, amizades sendo desfeitas, porque um é a favor de fulano, do político tal, e outro é a favor de Beltrano. Então, marido e mulher se divorciando por causa disso. Pais e filhos brigando. Amigos deixando de ser amigos e passando a ser inimigos por causa de divergência política. E porque cada um afirma, acha, com toda a confiança, como diz Emmanuel aqui, e como disse Paulo, que está com a verdade. Então, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores, diz Emmanuel, inconscientes, muitos são inconscientes, mas o mais triste, meus irmãos, é que muitos são conscientes. Nós temos visto pessoas sabendo que estão falando inverdades, falando mentiras, e elas mesmo assim continuam falando, divulgando, compartilhando. Ou seja, no dizer de Emmanuel, são esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam no dizer de Emmanuel. Quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isto ou aquilo, está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres, são cultivadores das árvores, da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escalracho da ignorância,
dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Olha aí o que nós sabemos, conhecemos, porque está no Evangelho. E Herodes se perturbou, e com ele toda Jerusalém. Então, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, assimila e propaga. Será que isso é uma verdade? Tem até um crivo socrático, se a gente deve ou não divulgar alguma coisa, né? Passar por um crivo antes, se aquilo é, primeiro de tudo, verdade. Se em sendo verdade, se é útil, se é bom, né? E o terceiro, agora eu não estou me lembrando, mas enfim, é um crivo tríplice de que a gente deve ou não deve propagar algo que a gente ouviu, que a gente leu. Primeiro, aquilo é verdade? Em sendo, é útil, é bom? Ou, né, muitas vezes, sendo verdade, mas vai trazer medo, desesperança, desespero. Então, Jesus, que é o mestre da verdade, sempre foi, muitas vezes, em muitas ocasiões, ele preferiu silenciar. Inclusive, quando Pilatos questionou ele sobre, mas o que é a verdade? E deu as costas para Jesus. Jesus, sendo o mestre da verdade, ele não chegou para Pilatos e falou assim, aqui, agora também você vai ouvir o que é a verdade, vem cá, não dá as costas para mim não, vou dizer para você o que é a verdade. Não, Jesus preferiu silenciar. Então, o silêncio muitas vezes é a melhor resposta que nós podemos dar. O silêncio é a melhor atitude que nós podemos ter diante de um contexto, de uma situação como essa, por exemplo, na qual nós estamos vivendo. Então, Emmanuel diz que, enquanto muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz, em toda parte, entretanto, movimentam-se também os semeadores do escarracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. E através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Quer dizer, nós, se estamos nesse grupo dos que, em vez de cultivar as árvores da verdade, do bem e da luz, somos semeadores do escarracho da ignorância, dos cardos da calúnia e dos espinhos da maledicência, nós estamos contrariando todas as leis de Deus. Estamos impedindo, atrapalhando o progresso, porque diz Emmanuel aqui, através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Triste isso, meus irmãos, se nós fazemos parte desse outro grupo, que não é dos espíritos que cultivam árvores do bem, da luz e da verdade. E aí termina Emmanuel esse texto maravilhoso. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhes os parágrafos. Meus irmãos, olha aí, agora Emmanuel está falando de nós religiosos, de nós cristãos, de nós espíritas. É de nós outros
que Emmanuel está falando agora. Embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem, aí já não somos mais, como ele disse antes, inconscientes, envenenadores inconscientes. Agora, nós, nesse grupo aí, se estamos, somos, né, conscientes, porque intentamos confundir os parágrafos, quer dizer, adulterar a verdade do Evangelho de Jesus, adulterar a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, usando do nosso livre-arbítrio, mais se aproximam dos resultados de suas ações, quer dizer, olha a lei de causa e efeito aí. Se a gente acha que a gente está fazendo isso sem ter consequência, a gente está muito enganado, né? Por mais que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei, diz Emmanuel, essa mesma lei que nós muitas vezes adulteramos, que nós muitas vezes modificamos para adequar a uma situação que nos interessa, a uma política, a uma ideologia. Se nós estamos nesse grupo, no círculo das quais essa mesma lei que nós adulteramos, né, que nós confundimos os parágrafos de forma consciente, lhes impõe as realidades, a lei que nós estamos adulterando, impõe a nós outros as realidades da vida eterna, através da desilusão. Quantos de nós não nos desiludiremos no plano espiritual? Puxa vida, que tempo perdido meu, que tempo. E isso, inclusive, Chico Xavier disse. Muitos espíritas, muitos cristãos, quando chegam ao plano espiritual, se arrependem amargamente do tempo perdido, com coisas vãs, com coisas inúteis, com mentiras. Diz Emmanuel aqui, no círculo, né, mais se aproximam dos resultados das suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento. Lógico, se nós estamos trabalhando contra o Evangelho de Jesus, contra a doutrina espírita, quais serão as consequências dessa atitude, dessa palavra que nós estamos proferindo? E não só da desilusão e do sofrimento. Essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. Morte que pode ser a morte do corpo e pode ser a morte espiritual, que é o pecado, que foi sobre o que Paulo também nos advertiu, nos alertou. O pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Então, Emmanuel termina o texto dizendo que os resultados dessas ações são a desilusão, o sofrimento e a morte. Então, meus irmãos, continuando aqui e aproveitando o que Haroldo Dutra Dias colocou sobre esse texto, nós vamos ver aqui que, por exemplo, ele cita, Haroldo,
a epístola de Tiago, que nós lemos no início, e ele destaca o versículo 1 do capítulo 3, irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento. Então, entre falar uma inverdade em nome de Jesus, em nome da doutrina, é melhor nós não falarmos nada. É melhor nós nem sermos pregadores. Então, é isso que Tiago nos adverte. Marcos, no Evangelho, capítulo 12, versículo 38, diz: em seu ensino, dizia Jesus, vede o proceder dos escribas que querem andar com estolas, saudações nas praças. E aí eu vou até ler aqui o trecho. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Quer dizer, é usar a religião, é usar a palavra de Deus, e nós hoje, como cristãos, usar a palavra de Jesus para algum proveito próprio, algum interesse. Como disse Kardec, né? O móvel da ação humana é o interesse, nesse estágio em que nós estamos. Então, está aqui destacado por Haroldo. Né? E também, não apenas no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, quando Jesus faz a advertência aos fariseus, né? Capítulo 23, versículo 23, que é o destacado aqui por Haroldo. Vamos lá, Evangelho de Mateus. Nesse capítulo 23, meus irmãos, Jesus, ele proferiu um dos discursos, talvez, né, considerados mais duros, porque são 39 versículos, nesse capítulo 23, dos quais 11, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 11 versículos, quer dizer, Jesus disse 11 vezes. 11 vezes. Então, chama os fariseus, né, e os escribas de insensatos e cegos, hipócritas, raça de víboras. Por que tudo isso? Por que Jesus foi tão enérgico? Não duro, mas enérgico. Porque aqueles fariseus promulgavam, né, proferiam, difundiam a palavra de Deus exatamente como nós estamos comentando aqui hoje. Adulterando, querendo se aproveitar de alguma forma. Então, no versículo 23, né, que é o que Haroldo Dutra destacou, Jesus fala assim, no Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, às vezes a gente faz o exterior, o que vai aparecer, mas a verdade, a essência, a gente omite. Por quê? Porque não convém, muitas vezes, a nós outros. Ah, isso aqui eu não vou falar não, porque isso aqui, se eu falar, se eu divulgar que isso está no Evangelho, que isso está na doutrina, aí vai contra o que eu defendo, o que eu quero. Então a gente omite, e Jesus, de forma enérgica, advertiu, né? Então, exatamente em seguida ele fala, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Palavras de Jesus, meus irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, quer dizer, esse foi um dos discursos mais enérgicos de Jesus. Justamente por quê? Porque era uma prática dos fariseus, dos escribas, dos homens que eram encarregados de propagar, de difundir, de ensinar a palavra de Deus, e adulteravam, mentiam, falavam uma coisa e faziam outra. Então, Haroldo não olvidou esse trecho maravilhoso do Evangelho de Mateus. Outro, capítulo 5, versículo 20, também do Evangelho de Mateus. Por isso, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É exatamente logo após as bem-aventuranças que Jesus disse isso. Se a gente for igual a esses, se nós formos hipócritas, disse Jesus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí, continua Haroldo aqui, ele diz o que é o fariseu, né? Fariseu ainda é, hoje, meus irmãos, todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, diz Haroldo. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Quer dizer, só eu que tenho a verdade, hein? Só eu que tenho a verdade. Eu sou um porta-voz da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Se nós estamos com esse pensamento, nós estamos precisando de ajuda, meus irmãos. Oremos, peçamos ajuda às pessoas, peçamos oração, porque se nós estamos impregnados desse tipo de pensamento, nós estamos precisando de ajuda.
acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia, senão pelo prisma do orgulho pessoal. Quer dizer, eu é que interpreto o evangelho da forma correta. Assim como está citado por Emmanuel no livro 50 anos depois, quando Célia Lúcius, então, caracterizada como o irmão Marinho, pede para ser aceita no mosteiro onde o pai Epifânio coordenava e dirigia. E ele, logo assim, a recebe, pai Epifânio, ele diz para Célia Lúcius, então caracterizado como irmão Marinho: aqui nós estudamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo as minhas interpretações. Emmanuel destacou isso no livro 50 anos depois. Então, quer dizer, será que nós estamos ainda assim, como diz Haroldo aqui, fariseus de hoje, interpretando o Evangelho, estudando o Evangelho, divulgando o Evangelho de acordo com a nossa interpretação? Haroldo está a nos advertir. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Meus irmãos, que tristeza se nós estamos nessa condição. E isso Haroldo tirou do livro Vinha de Luz, capítulo 54, ou seja, são palavras de Emmanuel. E aí diz mais: é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, ele, Jesus, que em maioria podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe, olha aí, a obra libertadora, e não diante de fariseus altamente intelectualizados, profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Isso está no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel também. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem pouco a pouco envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. Isso está no Vinha de Luz, capítulo 164. Notamos religiosos de vários matizes, que depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes ou ignorantes, que, em nome de Deus, lhes aguardam os testemunhos de bondade e de amor. Quantos de nós, muitas vezes, equivocadamente, ironizamos, olha lá, o fulano lá, ou a religião tal. E Emmanuel diz isso nesse livro, na edição de fevereiro de 1953 da revista Reformador. E muitos de nós incorremos nesse erro, porque a gente acha que por ser espírita é melhor, sabe mais, está mais adiantado. E o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, se não me falha a memória, diz que
todos os aspectos do cristianismo, seja o protestantismo, seja o catolicismo, seja o espiritismo, seja o cristianismo ortodoxo, todos são aspectos da verdade. Então, nenhum é condenável, nenhum é reprovável, todos são bons para cada um. Em que aspecto do cristianismo eu me encontro? Qual religião cristã me faz ser uma pessoa melhor? É o protestantismo? Então é ali que eu tenho que ficar. E eu não tenho que procurar converter ninguém, não. Você se dá melhor, você acha que o catolicismo é bastante para suscitar em você uma vontade, um esforço de se melhorar? Seja católico. Você espírita acha que o espiritismo é bom, traz coisas boas para você se esforçar em domar as suas más tendências, em se renovar e se melhorar moralmente? Fique no espiritismo. Então não tem a melhor religião, meus irmãos. A melhor religião é Jesus. Jesus. Então é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Muitas vezes nós zombamos dos outros irmãos nossos que não são espíritas. Então, Haroldo continua fazendo as suas remissões aqui, suas referências. Por exemplo, nas obras básicas da codificação kardeciana. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Isso é uma resposta que os espíritos superiores deram à questão número 143 do Livro dos Espíritos. Outro. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Questão 624. Os espíritos superiores responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Questão 624 do Livro dos Espíritos. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Isso é a resposta dos espíritos superiores à questão 671. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Quando criticais, outra, remissão aqui que Haroldo fez. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Isso está no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, antes da gente ficar, como isso também, quinta-feira, eu falei nessa pregação do Araci, que está disponível aqui na nossa página, sobre perseverança. E nós falamos que o que eu ia falar, meu Deus? Me perdi aqui. Mas, enfim, a gente, encerrando aqui a reflexão, a gente tem que ter, antes de... sim, lembrei. Duas irmãs que estão no item 252 de O Livro dos Médiuns. E é um trecho do Livro dos Médiuns muito impressionante,
porque elas eram médiums, as duas irmãs, elas estavam sendo advertidas de todas as formas possíveis que a gente possa imaginar. Por quê? Inclusive, através, por meio de obsessão até, e fenômenos de efeitos físicos. Por quê? Por quê que isso estava acontecendo? Porque essas duas irmãs, exatamente como nós lemos aqui hoje e refletimos, elas usavam a língua para falar mal dos outros o tempo todo. Fofocar, maldizer. E, embora tivessem sido alertados de todas as formas, diz o Espírito que se comunicou dando essa mensagem, essa informação, esse ensinamento. Elas não entendiam os avisos, as advertências, os recados, e estavam impedindo que os bons espíritos se aproximassem delas. Então, esses mesmos bons espíritos, o próprio anjo guardião de cada uma delas, embora estivesse afastado por causa da ausência de condição de sintonia, eles, os anjos guardiães, os bons espíritos, os benfeitores, estavam permitindo que elas fossem advertidas de outras formas, com efeitos físicos, para ver se elas acordavam e buscavam uma ajuda, e aí elas receberiam uma mensagem mais direta. Por quê? Porque elas ficavam o dia inteiro falando mal, fofocando, falando o que não deviam. Então a gente, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente se é em nome de Jesus, em nome do Evangelho e em nome da doutrina espírita. E que nós não estejamos no grupo dos disseminadores do escalracho da mentira, do escalracho da ignorância, dos cardos da calúnia e dos espinhos da maledicência. Somos cristãos? Sejamos cristãos. Isso basta. Então, fica essa advertência aí para todos nós estudiosos da doutrina, cristãos, todos nós pregadores. Oxalá Deus não permita que nós sejamos disseminadores, propagadores da ignorância, da maledicência, e da calúnia, mas sejamos divulgadores da palavra verdadeira de Jesus, com todas as nossas imperfeições que nós temos, convertendo-nos de pecadores, como Paulo, em mensageiros da divina palavra. Lógico que isso vai levar muitas encarnações ainda, mas nós podemos começar desde já a nos esforçar para alcançar esse resultado. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança, e que nós não desanimemos diante das críticas que possamos sofrer, diante dos cancelamentos. Não tem problema. Se nós estamos compromissados com a verdade, nós temos que esperar, é isso mesmo. Mas nós temos que ter a consciência do dever cumprido, que inclusive é uma das condições para nós sermos minimamente felizes aqui no plano terrestre. Então que Jesus nos abençoe a todos, um ótimo final de sábado, uma semana maravilhosa para todos vocês, e mais uma vez obrigado pela audiência, pela assistência. Que Deus nos abençoe.